Um, dois, três, gravando. Então, sai, segundo ano, livro 2, página 792. Pirâmide etária e envelhecimento. Primeira coisa, vamos definir envelhecimento. Vocês sabem o quanto é importante, certo? Para a resolução das questões. E o Enem tem essa prática de usar muito a conceituação, certo? Vocês, às vezes, deixam de resolver uma questão da forma correta por um ou outro conceito. Por isso que eu fico insistindo que vocês revisem esses conceitos. Envelhecimento. Envelhecimento é o processo no qual uma população, o topo de sua pirâmide, ou seja, os idosos e também os adultos, certo? Começa a crescer enquanto os jovens começam a diminuir. E isso em proporção. Cuidado para não confundir e dizer que envelhecimento é quando a maioria da população é idosa. Não é isso. Não é isso. Envelhecimento é o processo no qual os adultos e idosos começam a aumentar em proporção e os jovens começam a diminuir. Então, se você tem, por exemplo, uma população de idosos de 1%, uma população de jovens de 60%, e aí você começa a diminuir aqui nos jovens e começa a aumentar nos idosos, você vai ter uma população de idosos de 2%, 3%, aumentando lentamente, e os jovens que era 60% caindo para 54%, 52%, 50%. Isso já é processo de envelhecimento, ou seja, envelhecimento é o aumento proporcional dos adultos e idosos e a diminuição proporcional dos jovens, isso ocorrendo de forma simultânea em uma população. E o Brasil passou por isso, ainda passa. A gente fez um estudo há poucos minutos das fases lá da primeira, segunda e terceira fase, ok? Então vamos lá. As pirâmides etárias, eles são gráficos quantitativos, certo? Que mostram a divisão de uma população por faixa etária, lógico, o nome é pirâmide etária, e também dá uma informação da divisão entre homens e mulheres, ok? Então, a pirâmide etária brasileira, ela já foi uma pirâmide etária, certo? Onde a base era muito larga. Isso lá nos anos 40, 50, a gente tinha muitos jovens. Com o envelhecimento, a quantidade de jovens foi diminuindo e a quantidade de adultos e idosos aumentando. Então, a gente tem um aumento proporcional do meio da pirâmide, que é o corpo. Nós temos um aumento proporcional do topo da pirâmide, que é os idosos, enquanto a base da pirâmide, que são os jovens, começa a diminuir. Certo? Então, isso é o fenômeno que vem ocorrendo no Brasil. A primeira pirâmide que nós temos aí no livro, na página 792, é a pirâmide de 2013, que você já vê a quantidade de crianças de 0 a 1 ano bem pequena. Isso é uma coisa de 7 anos, certo? Então você tem aí, ó, olha a quantidade de crianças que eu tenho de 0 a 1 ano dentro da população brasileira. Pouquíssimas, em comparação, claro, com as outras partes. Nisso a gente já tem uma representação em 2013, pequena, mas tem, de uma quantidade da população brasileira já acima dos 90 anos, certo? Então, se você observar aí no gráfico, praticamente a gente tem uma quantidade maior de pessoas entre 70 e 74 anos do que de 0 a 1. A gente começa a ter um controle muito forte dessa natalidade, melhorias, claro, na qualidade de vida. Então, o que é que faz essa mudança na pirâmide? A gente viu na fala da aula anterior de hoje. Eu tenho uma redução das taxas de fecundidade, cada dia menos filhos por mulher, em média, e eu tenho melhorias e aumento na expectativa de vida.
Então, a projeção para 2040, que está aí nessa pirâmide, a gente começa a ver já uma mudança, dá para ver uma diferença no desenho, certo? O corpo da pirâmide, né, o meio dela já se avantajando, se alargando, e o topo também fazendo esse tipo de crescimento. Em 2060 aí a gente tem uma pirâmide quase que uniforme, certo? A partir dos 20 anos até os mais de 90 e a parte de baixo bem diminuindo. Ou seja, aquilo que eu falei lá na outra aula dos países europeus, da América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, do Japão, da Austrália, eles já estão com a pirâmide muito parecida com essa que nós vamos estar em 2060, certo? Eles já estão com a pirâmide bem parecida com essa aí. Ou seja, pelos processos de desenvolvimento econômico e social, estamos um pouco, né, atrasados em relação a eles. Então, se liga nisso. Envelhecimento, a questão chave para os exercícios e para o Enem, ok? Essa análise aí. Próximo ponto da estrutura brasileira que a gente vai falar é o que nós chamamos de PEA, PEA, sigla para População Economicamente Ativa. Vamos conceituar. População economicamente ativa, você está olhando se tem um conceito aqui na barra lateral, mas não tem, então pesquisem. Conceito de população economicamente ativa, pessoas acima de 14 anos que exercem atividade remunerada. Pessoas acima de 14 anos que possuem, realizam atividade remunerada, certo? São as pessoas que estão à disposição do mercado de trabalho, ok? Aí uma coisa que é interessante, ver o conceito de exército de reserva. Lá atrás, quando a gente estava estudando as fases, aparece em negrito esse destaque aí do Exército de Reserva. Exército de Reserva é a parcela da população que está à disposição do mercado de trabalho. Eles não estão inseridos diretamente no mercado de trabalho. Eles estão à disposição. E isso é importante. Por que é importante? Porque, certo? Em alguns períodos, o mercado precisa de mão de obra extra. Precisa de mão de obra extra. Isso faz com que essas pessoas preencham essas vagas de trabalho. Exemplo, final do ano, certo? Onde a indústria vai produzir mais, onde a indústria vai precisar de mais mão de obra. Consequentemente, o comércio também precisa de mais mão de obra. O comércio e a indústria no Nordeste no meio do ano, por causa das atividades do mês de junho. Então, você tem alguns momentos que a economia do Brasil e do mundo ela tem alguns aumentos de produção. E você precisa de mais mão de obra para isso. Certo? Por isso que o governo ele mantém mecanismos para deixar essa parcela da população, mesmo sem trabalhar, mas com recurso financeiro, como seguro-desemprego, por exemplo, como auxílios por parte do governo, como a questão das bolsas. Você tem, às vezes, uma fiscalização para a informalidade não tão eficaz, e isso é estratégia. Às vezes tem gente que diz, caramba, porque o governo não vai lá, não pega essa galera que está na informalidade, tal, porque é justamente a informalidade quando o cara sai do emprego, vai vender alguma coisa, vai trabalhar alguma coisa, vai prestar serviço em uma atividade que não seja formal, até arrumar outro emprego. O seguro-desemprego de 3 meses, 4 meses ou até 5 meses, até enquanto ele arruma outro emprego, certo? Então, essas medidas elas são importantes para manter um exército de reserva, para manter aí a população economicamente ativa, sempre com desemprego ali em torno de 4%, por exemplo. Isso é necessário. Senão, quando tiver esses picos, você não tem mão de obra. Desemprego zero não é bom, infelizmente. Certo? Seria um sonho, todo mundo trabalhando, certo? Mas não tem como.
você fizer isso, quando tiver os picos econômicos, ou você sobrecarrega a mão de obra, aí vai ter problema de saúde para os trabalhadores, ou você tem que trazer mão de obra de países vizinhos. No nosso caso, trazer a galera da Bolívia, da Colômbia, aí, Venezuela, para trabalhar. E aí, a gente vai fazer essa discussão agora, se isso é bom ou ruim, a gente discute isso em outro momento, né? Então, a população economicamente ativa brasileira, certo? Perdão, pessoal, eu coloquei dos 14, é dos 15 aos 64 anos, ok? Certo? Eu coloquei acima de 14, mas acima de 15. Então, a gente tem aí uma tabela que mostra aí o crescimento da população economicamente ativa no Brasil, certo? Dos anos 50 aos anos 80, quase 3% de aumento. Depois, você observa que vai diminuindo. E a projeção de 2030 a 2050 é justamente que a nossa população economicamente ativa ela diminua. E isso justamente pelo envelhecimento que eu falei. Você vai ter menos jovens para entrar no mercado de trabalho. Então, essa queda na nossa população e no nosso crescimento populacional vai refletir lá na frente numa pequena quantidade de jovens e menos pessoas para entrar no mercado de trabalho, o que é bom, que isso vai fazer a gente manter os níveis de desemprego bem baixos, né? Espero, né? A gente está passando por problemas econômicos que pode fazer com que isso mude. Então, a população economicamente ativa é isso, PEA, acima de 15 anos, pessoas que estão trabalhando ou à disposição do mercado de trabalho, né? Cuidado que pode aparecer o conceito de PEI, que é a população economicamente inativa. Quem são esses? Os aposentados, ok? Os desocupados, que existe uma diferença entre desempregado e desocupado. Certo? Desempregado é aquele que está sem trabalhar, mas à disposição do mercado de trabalho. Desocupado é aquela pessoa que nunca trabalhou ou já saiu do emprego e já faz aí 5, 6 anos que não consegue outro emprego, acaba entrando nesse grupo de desocupado, mas ainda, nesse caso, à disposição. Existe um conceito que diz assim, uma ideia de que se você está à procura de emprego, você está na população economicamente ativa, porque você está à disposição do mercado de trabalho. Então, aí você tira os aposentados, os estudantes, mesmo que tenham bolsa, certo? Mesmo que tenham bolsa, porque então o estudante não entra, aposentado não entra, e as pessoas que estão abaixo de 15 anos, certo? Abaixo de 15 anos não está na população economicamente ativa. Professor, mas o trabalho infantil, certo? Não é uma atividade remunerada? Mas é uma coisa que não se deve acontecer, é uma coisa que se combate o tempo todo, certo? E essas pessoas elas não devem ter vida econômica ativa. Isso aí é um defeito, é uma disparidade aí da população economicamente ativa, né? É uma diferença, é uma coisa que não era para existir. Inclusive, nós temos uma série de programas do governo, entidades, inclusive a nível internacional, como a Organização Mundial, a Organização Internacional do Trabalho, né, a OIT, como a questão do UNICEF. Aqui no Brasil, a gente tem a Bolsa Escola, que tenta combater isso, ou seja, a criança ela está na escola e o governo oferece um valor para a família, para que a família mantenha o cara na escola e não force o cara a trabalhar, certo? A questão do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, existe uma série de coisas para tentar combater isso. A gente passou num período há pouco, e é bom tirar esse mito da cabeça de vocês, que é a questão da romantização, né, do trabalho infantil. Né? Eu trabalhei desde 10 anos, eu trabalhei desde 12 anos, não morri, não sei o quê, porque se não pode trabalhar, não pode. Menina é para estudar, criança é para estudar e se formar culturalmente, intelectualmente. Não tem esse negócio de criança trabalhar. Professor, mas se há necessidade, quando há, vamos discutir e tentar resolver essa necessidade. Por quê? Porque começa a galera a dizer assim, nos Estados Unidos, a filha do ex-presidente, o Barack Obama, trabalha no lanchonete. Meu irmão,
A menina tem comida, a menina tem roupa, a menina tem casa, a menina é rica, a menina tem toda uma estrutura. Aí sai de casa para ficar 1 hora ali numa lanchonete, tal. E isso é bom para a formação do cara, porque o cara aprende a trabalhar em grupo, aprende a ser liderado, aprende também a liderar, aprende a ter responsabilidade. Isso é bom, isso não é ruim, não. Mas com toda uma estrutura por trás. É bem diferente você pegar a criança de 5, 6 anos de idade, que acorda de manhã aqui no Brasil, 10 anos, 12 anos, 13, não tem o que comer, vai para o sinal pedir moeda para tentar arrumar dinheiro para o almoço, para tentar arrumar dinheiro para a janta. Ou um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, ou que tem um consumo de outras drogas também, que o álcool não deixa de ser droga, e força o cara a pedir dinheiro para manter o vício. Tá entendendo? E você não tem lugar para morar, você não estuda, você não tem comida. Isso é outra visão do trabalho infantil. É esse trabalho infantil que a gente luta para combater, para que essa família tenha uma estrutura, para que essa criança tenha uma estrutura em estudar, certo? Pegar vocês e botar para lavar prato, varrer uma casa, isso não é trabalho infantil não, gente. Vocês vão almoçar daqui a pouco, graças a Deus. Todo mundo está bem aí, tenho certeza disso. Então, é uma coisa bem diferente. Aí aparece esse louco aí nos Estados Unidos, o menino trabalha de tarde na lanchonete, vai para cafeteria, não sei o quê. Ah, é muito bom, meu irmão. Certo? Você fazer a coisa em busca de uma melhoria na sua formação cultural, na sua formação intelectual, isso não é ruim, não. Agora, e ter que ser forçado a trabalhar, abandonar a escola para trabalhar, às vezes o dia todo, porque não tem o que comer, é bem complicado. É uma situação completamente diferente. Não vamos encaixar isso na mesma esfera, não. Ok? Certo? Características da população de um país desenvolvido. E aí um texto extra e a gente vai trabalhar eles e já encerrar esse capítulo do nosso livro, né? A população é dividida em uma parte no primeiro ano, uma parte no segundo, outra parte no livro 3 do segundo. Então, vamos lá. Essa questão mostra alguns desafios que o Brasil vai ter, certo? Inclusive, fala o que eu coloquei agora. Ele diz assim, ó, no Brasil, contudo, é comum o indivíduo chegar à idade adulta desqualificado, então mostrando ainda a ineficiência do nosso sistema educacional, certo? Desqualificado profissionalmente para ingressar nessa nova tecnologia. O que é que ele está dizendo? Que o Brasil evoluiu muito, o Brasil cresceu muito na questão econômica, a economia se modernizou, precisa de cada vez mais uma mão de obra qualificada. E essa mão de obra não se qualificou na mesma velocidade, fazendo com que parte dessa população que envelheceu, ela não esteja preparada para essa evolução econômica que a gente teve. E aí o que é que nós temos? Nós temos um problema grande. Dentro dessa população economicamente ativa, parte das pessoas não estão prontas para trabalhar nessa nova economia, nessa economia moderna. Por isso que vocês estão buscando entrar na faculdade para se qualificar, para entrar no mercado de trabalho. Ou seja, o mercado de trabalho do Brasil e do mundo cada vez exige uma melhor qualificação. Imagina, velho, a situação hoje. Vou pegar um exemplo. Professor. Não pela questão da pandemia, não. Tudo bem, a pandemia ela fez com que a gente se reinventasse. A gente está dando aula a vocês aqui agora pelo computador. Então tem um domínio mínimo de informática. Certo? A aula do terceiro ano hoje não aconteceu. Eu tive um problema técnico aqui que eu mesmo tive que resolver. Certo? Não dava tempo de levar computador, tá? Então eu tenho que sair mexendo aqui, tal, internet, computador, para ficar pronto para dar aula o primeiro e o segundo ano. Vou ter que dar essa aula do terceiro ano depois. Mas olha que coisa. Então a gente tem muita gente não preparada. Então vamos pegar aqui só um exemplo. O professor. Imagine hoje um professor que não sabe usar um computador, que não sabe baixar textos na internet, que não sabe formatar textos. Ele está fora do mercado de trabalho, a escola vai ter que ter alguém para fazer isso para ele. É muito complicado. Certo? Então imagine hoje uma profissão que não tenha o domínio mínimo da informática. Certo? Não tem como.
essas tecnologias, elas vêm de cima para baixo. Nós estamos embaixo, somos forçados a absorvê-las. Ah, Daniel, eu sou um dinossauro, eu não quero não mexer com esse negócio, eu não tenho e-mail. Todo mundo aí tem e-mail, pô. Tu só usa essa peste aqui se tu fizer um e-mail. Tu só vai fazer tua matrícula na universidade se tu tiver um e-mail. Tu vai perder a vaga na universidade porque não tem um e-mail, certo? Que é tudo online. Então não tem como fugir. E quando você vai para o mercado de trabalho, você acaba fazendo com que essa obrigação atinja um grupo não pequeno, certo? Não é pequeno o grupo, de pessoas que não têm o domínio dessas ferramentas modernas, o que acaba excluindo uma boa parcela do mercado de trabalho. Então, isso é um grande desafio que o Brasil tem, certo? De além de qualificar, modernizar a mão de obra, certo? Pegando esse primeiro ponto, a nossa economia ela evoluiu numa velocidade maior do que a qualificação do trabalhador, certo? E aí ele tem aqui uns pontos aqui que eles colocam em relação à questão das famílias pobres que não têm acesso a isso. Primeiro, eu já tinha falado, colocar crianças no mercado de trabalho como forma de aumentar a renda familiar e não como um incremento do processo de formação do jovem, certo? E sim para complemento de renda. Isso é horrível, isso é uma alternativa complicada, certo? Outra coisa, os trabalhadores acabam aceitando trabalhos precários, salários baixos, sem um cumprimento de direitos trabalhistas, sejam de ordem social ou de ordem econômica. Você acaba tendo um domínio do patronato sobre esses trabalhadores, ok? Então, aceitar trabalhos precários, sem registro de carteira de trabalho, tal, e por aí. Tem um ponto lá, já na página 794. Terceiro ponto, aderir à delinquência, à exclusão social. Tem uma coisa, gente, às vezes não entra na cabeça da galera assim, pô, porque quando você é atingido por essas coisas, você fica meio complicado aí. Por exemplo, alguém que já foi assaltado aí. A minha esposa já foi assaltada aqui, próximo aqui de casa. Até hoje ela tem um trauma pequeno, mas tem de sair. A rua é muito longa, de ir sozinha e tal. Você fica complicado, se aparece uma moto, já se assusta. Isso é uma coisa que acontece. Mas a gente tem que observar o seguinte: por que países desenvolvidos eles conseguiram praticamente zerar esses crimes de assalto, de furtos, certo? Porque eles praticamente conseguiram zerar? Porque você tem que ir na causa do problema, que é o desemprego, que é a pobreza. Não se acaba a violência. Não se acaba a violência. Não tem como, você tem que acabar a pobreza, porque é ela que gera a violência. Certo? Ok? Então você tem aí, os caras se admiram, por exemplo, um país como a Holanda, existem presídios que não estão funcionando porque não tem ninguém para prender. O que foi que a Holanda fez? Criou regras mais duras, criou punição, criou pena de morte, liberou arma para o povo sair atirando no outro? Não. Ela resolveu a pobreza. É isso que você tem que observar. Países que têm elevados índices de violências, países que têm níveis de violências concentrados em determinadas áreas. Pobreza. Estados Unidos, qual é a região mais violenta do país? A região sul. Por quê? Porque é onde se concentra a pobreza do país. Você tem hoje, pelo menos, em torno de uns 10% da população estadunidense vivendo em situação ruim, que dá aí uns 35 milhões de habitantes dos 350 que eles têm. Tudo concentrado na região sul do país, a região que sofreu colonização de exploração, já que a colonização deles foi mista. A parte de cima, colonização de povoamento, se desenvolveu, se modernizou, com centros ricos, violência quase zero. A parte de baixo foi explorada, divisa com o México, com a concentração de pobres muito grande, uma porrada de violência, certo? Então, quando se diz que parte dessas pessoas que não vão para o mercado de trabalho adere à delinquência, é porque é uma alternativa à sobrevivência. Agora sim, isso não é uma lei, isso é uma regra,
existem pessoas que não precisam e cometem esses delitos. Isso é uma verdade. A gente sabe disso. Existem pessoas que cometem por pura índole, certo? Acaba que é ruim mesmo de natureza, vamos dizer assim, no popular. Mas muito dessas atividades está ligado à pobreza, certo? Você consegue trazer dados que mostram isso, a nível de países, a nível do interior dos países, do próprio Brasil, por exemplo, certo? E aí isso aumenta o número de subnutridos, de pessoas que passam fome. Nessas regiões onde ocorre um maior desemprego, você tem taxas de mortalidade maior, você tem expectativa de vida menor. Então, você tem, em média, uma situação, mas isoladamente você tem situações um pouco diferentes. Ok? Dando continuidade, ele cita aqui mais à frente a questão do subemprego, certo? Eu vou concluir com o subemprego, essa nossa segunda parte, né? Hoje foi massa, vai ficar com vocês mais tempo aí. Preste atenção. O que é o subemprego? Sub é uma coisa que está abaixo. É justamente aquilo que eu falei. Existe uma legislação trabalhista no Brasil que diz o perfil em que o trabalhador ele deve se encaixar. Certo? Então, o que é o subemprego? São as pessoas que acabam aceitando, além de trabalhos precários, para escapar da pobreza, e a única alternativa é aceitar condições de trabalho que faz com que ele perca uma série de coisas. Então, por exemplo, trabalhar sem carteira assinada, trabalhar recebendo menos do que o salário mínimo para 40 horas semanais, trabalhar sem assinar ponto para poder trabalhar mais sem receber as horas extras, é se submeter a uma série de condições e o que resta é assim, ou é esse ou não é nenhum. Acontece muito de pessoas falarem isso, certo? Sabendo da necessidade do trabalhador, as empresas pressionam mais o cara nesse sentido, fazem o que nós chamamos de terrorismo, como dizendo, ou você aceita estas condições, ou você vai ser demitido. Como, por exemplo, os trabalhadores aqui do comércio da cidade de João Pessoa, certo? Que já aconteceu vários problemas na justiça da seguinte forma. Os caras trabalham nessas lojas de imóveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, e os caminhões, para evitar o trânsito, faz o transporte, na maioria das vezes, dos produtos à noite, né? Depois que das 19 horas, quando o centro, as regiões mais centrais, já estão esvaziadas. Aí o que é que acontece? O cara vai, trabalha de 8 horas da manhã até 18 horas, certo? Com intervalo de 2 horas, ele trabalhou as 8 horas por dia. 18 horas no lugar do cara ir lá assinar o ponto e ir para casa, ele assina o ponto é digital, vai lá no dispositivo eletrônico lá e coloca, e vai descarregar o caminhão de imóveis de eletrodoméstico, sem ganhar R$ 1, 1 centavo de horas extras, certo? Na ameaça de perder o emprego se não fizer. Então, assim, é um exemplo, é um exemplo disso aí. Obrigado, Lívia. Aí olha o que é que acontece. Então, isso aí você está sendo submetido a uma condição de subemprego. Sub é o que está abaixo. E o que seria o mercado informal, certo? Gente, informalidade é diferente de ilegalidade, ok? Quando a atividade ela é informal, é porque ela não está cumprindo toda a formalidade que a legislação exige. Exemplo, vamos lá. Tem lá a garagem da casa do cara, o cara está desempregado e resolve abrir uma barbearia. Um exemplo, aqui próximo de casa tem uma mulher que faz unha, manicure, por exemplo. Então, isso não é uma atividade ilegal, gente. Não é proibido fazer unha, não é proibido cortar cabelo. Só que esse cara não tem alvará de funcionamento da prefeitura, certo? Esse cara não teve inspeção do Corpo de Bombeiros. Esse cara não tem um CNPJ, certo? Tem um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Esse cara não é microempreendedor individual, pelo menos na formalidade. Ele é um microempreendedor individual, mas ele não tem o MEI, o cadastro com o governo.
ele não recolhe imposto, tá entendendo? Se ele coloca um funcionário lá, não assina a carteira do cara, às vezes não paga o que deveria pagar. Então, essa situação é uma situação de informalidade. Agora, a ilegalidade, aí é tráfico de droga, tráfico de armas, exploração sexual, ok? E uma série de outras atividades aí, certas atividades simples que podem se tornar ilegais. Por exemplo, um restaurante sem ter um registro na Anvisa, na Agevisa, Agência Estadual de Vigilância Sanitária. Quem bexiga sabe como é que aquele negócio está sendo feito. Então, a coisa ela é informal, mas ela pode também se tornar ilegal. A questão de comida é bem perigoso, porque você está expondo a saúde das pessoas, colocando a saúde das pessoas em risco, para ser mais preciso. Certo? Mas cuidado. Tá? Então, em relação à questão da informalidade, o Brasil é um dos países que tem a das maiores informalidades do mundo. Certo? Esses dois exemplos que eu citei, barbearia, tá? Agora você tem vendedor de tudo que você imaginar, gente fazendo comida, gente vendendo isso, os camelôs que vendem tudo que você imaginar. Pequenas lojas que são abertas no comércio são abertas de forma informal. Para você ter ideia, para me concluir aqui com essa informação, a economia informal no Brasil, também chamada de economia subterrânea, que está abaixo, é maior do que toda a economia da Argentina, que é um dos 30 países mais ricos do mundo. Então, o Brasil tem uma economia de toda a Argentina de forma informal. Isso é ruim, Monga? É ruim porque você não tem arrecadação por parte dos governos, certo? Você tem um problema lá no futuro com essas pessoas, por exemplo, com a questão previdenciária. Essas pessoas vão envelhecendo, vão adoecendo, não conseguem se aposentar, não conseguem receber auxílios porque não contribuíam com a previdência, ok? Então a gente tem alguns problemas em relação a isso. Dependendo da atividade, pode expor a saúde das pessoas em risco e, às vezes, a informalidade ela anda muito próxima da ilegalidade. Às vezes, a informalidade anda muito próxima da ilegalidade. Ok? Então, galerinha, é isso. Eu vou encerrar aqui a gravação.